Olá, vamos dar início ao primeiro episódio da SBPJ em Redes, iniciativa que reúne uma série de debates online organizada pelas redes de pesquisa da SBPJ. Este primeiro debate é organizado a partir da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, a RENOI, que faz parte da Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, e hoje teremos um debate com a participação de Maria José Braga, presidenta da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. Também contamos com Kátia Brembati, da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e com a participação de dois professores, professora Rafisa Varão, da Universidade de Brasília, e também com a participação do professor Danilo Rothberg, da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Você pode participar, por favor, enviando questões pelo YouTube durante a transmissão, e depois também pode mais informações sobre a RENOI, sobre a SBPJ, do endereço eletrônico paulino@nb.br. Então, a gente vai iniciar as nossas atividades ouvindo a Maria José Braga, também conhecida como Zequinha, e na sequência a gente ouve as outras participações, e depois das apresentações iniciais a gente vai ter espaço para interação, para diálogos com as perguntas encaminhadas, especialmente, né, pelo diálogo no YouTube, ou, se assim quiserem, também pelo e-mail paulino@nb.br. Zequinha, mais uma vez, obrigado pela participação. É sempre uma satisfação estabelecer um diálogo com você e com a FENAGE, que há tantos anos defende os temas do evento de hoje, né? Direito à comunicação, liberdade de expressão, ainda mais nos tempos atuais, com tantas necessidades de reflexões e ações relacionadas a essas questões. Então, por favor, Zequinha, pode fazer uso da palavra, e, mais uma vez, obrigado por estar conosco na tarde de hoje. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Antes que eu me esqueça, muitíssimo obrigada aos organizadores dessa série de debates da SBPJ em Redes. Especialmente agradeço o Fernando Paulino, que fez o contato comigo. É um prazer muito grande falar num espaço voltado especialmente para os professores, estudantes, pesquisadores do jornalismo, e é um prazer também dividir, vamos dizer assim, a tela com a Kátia, da ABRAGE, e com os professores Rafisa e Danilo. Eu gostaria de começar fazendo uma breve apresentação da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, explicando a quem nos acompanha que se trata de uma federação sindical. Ou seja, o nosso trabalho é eminentemente sindical, defesa dos direitos trabalhistas dos jornalistas e das jornalistas do Brasil. Mas a FENAGE, historicamente, até por não termos um conselho profissional, como outras categorias têm, a FENAGE, historicamente, assumiu para si o debate sobre questões que envolvem o jornalismo, os jornalistas e toda a sociedade, porque são questões eminentemente essenciais para a democracia. E entre essas questões estão as liberdades de expressão e de imprensa, que estão relacionadas, mas nós da FENAGE fazemos uma pequena distinção entre as duas, já que a liberdade de expressão ela é inerente a todo e toda cidadã e cidadão, e envolve não só o jornalismo, mas as artes, a política e qualquer forma de atuação em sociedade. E o que nós costumamos chamar de liberdade de imprensa é o que relacionamos diretamente ao exercício do jornalismo, produção e difusão de informações jornalísticas. E, para nós, a liberdade de imprensa de alguma forma, garantidora da liberdade de expressão, porque procura, sim, no exercício do jornalismo, dar visibilidade aos mais diversos grupos e atores sociais de cada sociedade local ou da sociedade brasileira. Então, a FENAGE tomou esse tema para si e faz a defesa veemente da liberdade de imprensa. Por quê? Porque parece um chavão, mas é sempre bom a gente repetir que sem liberdade de imprensa efetiva, nós não
teremos jamais uma democracia consolidada. Porque é só a partir de cidadãos e cidadãs informados, capazes de constituir juízos sobre todas as questões sociais, é que podem efetivamente agir em sociedade e dar a sua contribuição como cidadão e como cidadã. Feito essa pequena introdução, eu queria chamar a atenção para o momento em que nós estamos vivendo no Brasil. Nós já tivemos outros períodos de exceção, né, notadamente o período de ditadura militar, em que todas as liberdades foram suprimidas, e a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão também, mas desde a redemocratização do país, no início da década de 1980, nós estávamos vivendo aí um período de, pelo menos, relativa tranquilidade em relação às liberdades individuais e coletivas. E agora nós chegamos num momento em que vemos claramente que, em especial, a liberdade de imprensa está com uma grande fissura. Eu não digo ameaçada, porque não se trata mais de ameaça, se trata de fatos concretos que dificultam o exercício da produção e da difusão jornalística livremente no Brasil. E eu vou tentar explicar o que está acontecendo. Para nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, a partir da posse do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, houve o que nós chamamos de uma institucionalização dos ataques à imprensa brasileira e aos jornalistas. Então, a violência contra jornalistas, que já existia, obviamente, já preocupava seguramente, um parênteses, tanto que a FENAGE faz um relatório anual da violência contra jornalistas desde a década de 1990, mas isso que já existia, no nosso entendimento, foi agravado a partir de janeiro de 2019, com ações de governo ameaçando veículos de comunicação e agredindo jornalistas. O nosso relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil do ano de 2019 registrou 208 casos de violência contra jornalistas. Para ter uma noção da gravidade, esse número foi 54% a mais do número de casos registrados no ano anterior, em 2019. E desse total de 208 casos, 58% deles, ou seja, 121 casos, foram ataques desferidos pelo presidente Bolsonaro a veículos de comunicação ou a jornalistas. Então, quando a gente diz que, por meio da presidência da República, houve uma institucionalização da violência contra jornalistas e veículos de comunicação, nós estamos nos baseando nesses números. E, mesmo com as denúncias da FENAGE, com a repercussão que teve o relatório da violência que lançamos em janeiro deste ano, os ataques aumentaram. O nosso monitoramento de casos cometidos pelo presidente da República já registrou, no primeiro semestre desse ano, 245 ataques. Então, nós temos aí, de fato, um agravamento dessa tentativa da presidência da República do que nós chamamos de descredibilização do jornalismo e dos jornalistas. A maioria desses ataques são genéricos e generalizados, não citam veículos em especial, ou não citam
jornalistas em especial, mas há casos também de ataques diretos a veículos de comunicação, assim como ataques a jornalistas nominados, o que é muitíssimo grave. E essa institucionalização da violência contra a imprensa, ela tem repercussão geral. Por quê? Porque ao, vamos dizer assim, ter como ação de governo essa descredibilização do jornalismo, isso gerou na sociedade brasileira uma reação indiscriminada ao trabalho dos jornalistas e das jornalistas brasileiras. Então, também cresceu o número de ataques de cidadãos e de cidadãs comuns, o que era raro anteriormente. Mesmo havendo, historicamente, muitos registros de casos de violência contra jornalistas, esses registros, durante décadas, apontaram como principais agressores políticos ou pessoas ligadas a políticos. Depois, a partir de 2013, com o fenômeno das manifestações, os principais agressores passaram a ser os policiais, civis e militares, principalmente em situações de manifestações de rua. E com essa institucionalização, esse aval que a presidência da República dá para a violência, a gente está tendo um crescimento muito grande de ataques de pessoas individualmente a profissionais e a veículos de comunicação. Isso ainda é agravado com a facilidade dos ataques virtuais. Então, também cresceu enormemente o número de ameaças e agressões verbais, que nós colocamos na categoria de agressões verbais todo tipo de ataque utilizando as palavras, mesmo que se constitua crime de opinião, né, injúria, calúnia, difamação, que pode ser apurada a posteriori, mas a princípio colocamos todos como agressões verbais. Isso se acentuou de maneira muitíssimo grave por meio das redes sociais. Ressalto também que esse aumento dos ataques por meio das redes sociais vem acompanhado de uma característica peculiar. Aumentou significativamente os ataques às jornalistas mulheres. E os ataques às jornalistas mulheres são quase sempre misóginos, sexistas, machistas. Não, diferentemente dos ataques aos jornalistas homens, que aí geralmente estão diretamente associados a uma notícia produzida, a uma reportagem que foi veiculada e desagradou determinado grupo social. No caso das jornalistas, é consequência do seu trabalho, mas esse ataque adquire o cunho sexista, o cunho misógino, com questões pessoais, com questões sexuais, com questões literalmente ligadas ao gênero feminino. Isso é muitíssimo preocupante, e a Federação Nacional dos Jornalistas, junto com seus 31 sindicatos filiados, tem feito esse trabalho de monitoramento, de busca de apoio às vítimas, e aí aproveito a oportunidade para mais uma vez ressaltar que é fundamental que toda agressão seja registrada, que seja notificada oficialmente numa delegacia de polícia, e que seja também notificada aos sindicatos e à Federação Nacional dos Jornalistas, para que a gente possa fazer o acompanhamento e possa oferecer o apoio a esse ou essa profissional agredido. E por que a gente faz questão de trazer os números? É claro que números parece uma coisa fria, mas os números nos mostram a gravidade da situação. É impossível falar que há, de fato, uma imprensa livre quando profissionais jornalistas estão sendo cotidianamente
agredidos, ameaçados e intimidados. É claro que isso repercute no trabalho do profissional e repercute lá na ponta na garantia do direito à comunicação de todo cidadão e de toda cidadã. Então, o que nós reivindicamos é que haja, de fato, hoje a gente nem fala em política de Estado de combate à violência dos jornalistas, já que nós estamos falando em institucionalização dessa violência por meio da presidência da República. Então, hoje o nosso apelo é para a sociedade brasileira e para as demais instituições que estão aí brigando para manter minimamente o que nos resta de democracia. Que a sociedade não aceite esses ataques, que a sociedade seja parceira da categoria dos jornalistas na defesa do seu trabalho, que é, em última instância, a defesa do direito do cidadão e da cidadã a uma informação de qualidade, a uma informação veraz. Então, é um trabalho muitíssimo difícil, é um trabalho cotidiano e que, claro, a gente conta com outras organizações que também apoiam os jornalistas, e a Kátia vai falar do trabalho da Abrage daqui a pouco. A gente tem no Brasil algumas ONGs que também atuam na defesa do jornalista, mas a gente ressalta aí a importância dos sindicatos e da federação como local onde esse profissional pode buscar o apoio logístico, não só o apoio moral para o enfrentamento da situação, e às vezes esse apoio é necessário também junto ao patrão, porque nem sempre o patrão acolhe a queixa do jornalista, entende que a agressão ao jornalista é inadmissível em qualquer situação. Então, muitas vezes, até mesmo na relação que se dá entre o jornalista e o seu veículo de comunicação, esse profissional precisa de apoio e os sindicatos de jornalistas e a FENAGE estão aí para apoiar. Inicialmente é isso, acho que a gente volta para o debate com as questões que quem está nos acompanhando colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Zequinha. Já queria anunciar a vocês que a gente tem pessoas acompanhando esse debate de norte a sul, leste a oeste do Brasil, em estados como Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então, já fica desde já o nosso abraço também a quem segue esse debate, que pode enviar suas questões, sobretudo nos comentários do YouTube. Queria também agregar a informação de que, a Maria José Braga, ela é formada em jornalismo e filosofia, tem mestrado em filosofia, exerce a profissão de jornalista há 33 anos, é presidente da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, integra o Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJE, e é representante da categoria dos jornalistas no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, iniciativa que estava prevista na nossa Constituição e para a qual a FENAGE lutou bastante pela existência dela, e para o seu funcionamento também, A Zequinha também é jornalista concursada do Instituto Federal de Goiás, IFG, onde já exerceu a função de pró-reitora de desenvolvimento institucional e assessora de relações institucionais. A Zequinha foi presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Goiás e na FENAGE exerceu os mandatos de tesoureira, secretária-geral e vice-presidente. Então, obrigado, Zequinha, mais uma vez pela exposição. Daqui a pouco a gente vai ter espaço para questões que relacionem certamente esses dados que você apresentou. Na sequência, a gente vai ouvir a Kátia Brembati, que é diretora da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é jornalista formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, trabalha desde 2004 como repórter na Gazeta do Povo e é, desde 2013, professora de jornalismo na Universidade Positivo. Com a série Diários Secretos, juntamente com 3 colegas, venceu o Grande Prêmio ESSO, o Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, em Bratel, o Prêmio Ipsis de Reportagem Investigativa da América Latina e o Global Shining Light Award, em função dessas importantes reportagens que foram feitas de atividades desenvolvidas na Assembleia Legislativa do Paraná. Com a atuação nas áreas de cobertura de meio ambiente e judiciário, a Kátia também venceu o Prêmio SOS Mata Atlântica e o Prêmio da Associação dos Magistrados do Brasil. Kátia, é um prazer ter você aqui nesse nosso debate e também não deixa de ser um estímulo para um diálogo ainda mais intensivo entre a Abrage, instituições de ensino no jornalismo, pesquisadores da área e, claro, acho que uma articulação sempre necessária
entre a Abrage, FENAGE e outras entidades de defesa do direito à comunicação e à liberdade de expressão. Vamos ouvi-la com toda a satisfação e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada, Fernando, pelo convite, né? Obrigada. É muito importante para a gente, para a Abrage, para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, participar de eventos como esse, e eu acho que dá para pegar o seu gancho aí para dizer que o quanto é importante que a gente esteja todo mundo junto. Então, entidades, as categorias profissionais mesmo, né? Eu sou repórter, trabalho na imprensa no dia a dia, sou professora de jornalismo também, então essa aproximação com a pesquisa, com a academia é bem importante, né? E ainda mais feliz de participar de um debate sobre esse tema que nos é tão caro, né? A liberdade de expressão. Pena que a gente está nesse momento, né? A gente gostaria de falar de liberdade de expressão num sentido mais conceitual, assim, no sentido, né, das possibilidades da liberdade de expressão e não das restrições que a gente está tendo de liberdade de expressão, né? Mas, já que esse é o cenário, vamos lá, né? A associação reúne jornalistas investigativos, e como o próprio nome diz, né? Ela é de associados, né? Então, as pessoas facultativamente, né, participam da associação. Eu aqui represento, sou diretora, né, da atual diretoria, represento a instituição para dizer um pouquinho do que a gente faz nessa área. Essa área de liberdade de expressão é um dos pilares da Abrage, né, desde que ela surgiu como instituição, é um dos pilares da Abrage, portanto, tudo que toca esse assunto de liberdade de expressão e liberdade de imprensa nos interessa em particular, né? A gente tem várias iniciativas na associação, a associação ela se caracteriza bastante por projetos, né? Então a gente tem projetos de várias áreas, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui que vocês estão nos dando para falar de alguns projetos que às vezes podem não ser de conhecimento tão generalizado, mas que são muito importantes e que a gente gostaria de falar, né? A gente tem bases de dados, que a gente trabalha com lei de acesso, então, achados e pedidos é uma base de dados, a Publix, que é uma base sobre políticos que são partes, né, que são réus ou são participantes de processos judiciais, também é uma outra base. A gente tem o Ctrl+X, que é uma base de dados sobre pedidos de retiradas de conteúdo publicado, né? Então, aí a gente já se aproxima bastante da questão de liberdade de expressão, né? Porque a gente entende que, claro, o devido processo legal, que numa situação de um erro publicado, né? Obviamente a imprensa precisa tomar medidas, mas o que a gente vê é muitas vezes, liminarmente, por exemplo, né? Pedidos de retirada de conteúdo que não seguiram o devido processo legal para a discussão de se aquilo deveria ter sido publicado, se aquilo está correto ou não, se há quem se responsabilizar. Muitas vezes é uma questão de que o sujeito se sentiu atingido, né, mas que a informação está correta e devia sim ter sido publicada, é um dever, né, do jornalista, nesse caso, publicar. A gente também tem outros dois projetos que são mais conhecidos, que é o projeto Comprova, que tem a ver com desinformação, né? Ele é um projeto de uma coalizão, a Abrage não é a única instituição, é uma coalizão de várias instituições que buscam atacar, né, combater a desinformação com informação, né? Temos também o projeto Tim Lopes, que faz com que, em casos de agressões muito graves, no caso, homicídios, né, quando um jornalista morre em função daquilo que está apurando, né, ele está trabalhando numa determinada situação, e no decorrer desse processo ele é intimidado a ponto de ter tolhido de publicar essa informação do jeito mais grave possível, que é um caso de assassinato, a Abrage também tem um projeto em que ela assume a investigação desse trabalho, né, continua esse trabalho jornalístico, para que essa voz não se cale. Então, para que você tentar intimidar um jornalista a ponto de querer matá-lo, não significa que aquela informação não vai continuar sendo apurada, né? E tem várias iniciativas, algumas que são bem recentes, que eu gostaria de mencionar. A gente também faz um monitoramento de ataques a jornalistas. E aqui é importante fazer um parênteses, né? Existem vários tipos de ataques a jornalistas. A gente tem a violência física, que, como a Maria José destacou tão bem, infelizmente se acentuou, né? Pessoas que jamais no passado
teriam tido coragem de atacar fisicamente um jornalista, hoje se sentem legitimados para fazer isso, né? Então, obviamente, a violência física aumentou. A gente tem a questão processual, que também não pode ser deixada de lado, né? Intimidação processual, a gente tem aí vários pedidos de retirada de conteúdo, essa semana mesmo a gente teve alguns. Tem a intimidação processual, e volto a frisar, entrar com um processo judicial do direito, mas a gente precisa ver em que medida isso não está sendo feito para calar a voz do jornalista, para intimidar, para funcionar como uma barreira no exercício da profissão, né? E a gente tem também, pegando o gancho da Maria, a questão das redes sociais, né? O assédio virtual, né? Que também é muito grave e sim atinge mais as mulheres. A gente tem infelizmente percebido isso claramente, né? A gente tem entre as nossas diretoras na Abrage, por exemplo, a Patrícia Campos Melo, né, que foi uma jornalista muito atingida por esse tipo de ataques, né? Então ela não foi vítima de uma violência física na rua, que bom, ótimo, né? Mas ela foi bombardeada por uma quantidade de montagens, de enganações, né? Porque assim pegaram essas informações e distorceram para parecer que ela tinha feito alguma coisa que era indevida, quando ela só tinha cumprido o dever dela profissional, né? Ela até lançou recentemente um livro, A Máquina do Ódio, que discute essa questão dessa institucionalização do ataque via rede social, né? E para tentar monitorar isso, infelizmente a gente tem que monitorar isso, a Abrage faz com uma metodologia que funcionou até recentemente, desde 2013, um monitoramento de ataques, né? Mas a partir de janeiro deste ano, de 2020, a gente passou a fazer parte de uma rede, a Voces del Sur, uma entidade, né, que reúne 11 entidades da América Latina e tenta reunir as informações de toda a América Latina, portanto, de ataques a jornalistas. E agora, em julho, recentemente, a gente teve o relatório divulgado do primeiro semestre. Eu queria só trazer esses números, porque eu acho bastante importantes também. Só nos primeiros 6 meses, né, de janeiro a junho de 2020, a gente teve na América Latina, nesses 11 países da Voces del Sur, né, associados, a gente teve 630 ataques contra jornalistas neste primeiro semestre. E o Brasil, né? Como que aparece o Brasil aí nesse índice? A gente teve 167 violações à liberdade de expressão no primeiro semestre de 2020, por esses critérios da Voces del Sur, por exemplo, que considera discurso estigmatizante, né, da imprensa como um ataque. Então, se a gente considerar aí 167 só no primeiro semestre de 2020, a gente vai ver, sim, esse aumento que a Maria José mencionou. A gente tem, sim, um processo crescente de ataque à imprensa, infelizmente mensurado, né, quantificado. E como a gente é uma associação, então a gente tenta uma série de medidas para a proteção dos jornalistas, né, que vão desde as notas de repúdio, que são muitas vezes criticadas, né, nota de repúdio não resolve problema, mas a gente precisa sim se posicionar. A gente vê a nota de repúdio como uma tomada de posição, ainda que não seja a única possível e às vezes não mude uma realidade, é uma manifestação que precisa ser feita para marcar aquele descontentamento com aquela situação. A gente tem várias articulações nos bastidores, então a gente faz um processo de conversa com deputados, por exemplo, para tentar sensibilizar várias categorias que têm uma certa influência política, por exemplo, como deputados, na questão da importância da liberdade de imprensa, da importância da imprensa livre, da importância da liberdade de expressão, né? E a gente, eventualmente, participa também em ações judiciais como parte da ação, né? Amicus curiae, que se chama lá o termo em latim lá do mundo jurídico, né? Então, por exemplo, alguns processos de marco civil da internet, a gente é participante, né? De direito ao esquecimento, também tem relação direta com essa questão da liberdade de expressão, a gente também é participante.
E já indo para o encerramento dos projetos que a gente cuida, né, com muito carinho, a gente também, volta e meia, participa de reuniões no exterior, de comissões de direitos humanos, né, para tentar levar o que está acontecendo no Brasil para outros países, para que o que está acontecendo com os jornalistas no Brasil seja de conhecimento nessas comissões de direitos humanos. Recentemente a gente participou, mandou um representante para um conselho que aconteceu no Haiti, né, para falar dessa questão de como está a liberdade de imprensa no Brasil e como estão os ataques aos jornalistas. Como último projeto aí para contar, a gente recentemente fechou um convênio com o Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que está dando orientações jurídicas para jornalistas vítimas de assédio ou de algum tipo de perseguição, principalmente no mundo virtual. Esse é um apanhado, né, de várias iniciativas que eu acho que é bem importante a gente apresentar, porque provavelmente muitas pessoas nem conheçam, nem saibam que esse trabalho está sendo feito, e esse trabalho está sendo feito pela Abrage com muita atenção, porque esse assunto é, sim, importante para a gente. Muito obrigado, Kátia. Daqui a pouco, né, vou passar a palavra para a Rafisa, mas antes, já chegou aqui uma proposta que pode ser até um encaminhamento desse debate, né? O professor Rogério Cristofoletti encaminhou uma pergunta aqui para depois vocês duas, mas também Rafisa e Danilo, né, interagirem, não é hora de uma coalizão forte, talvez aí um fórum, né, entre FENAGE, Abrage, ABI, ABERT, ANJ, ANER, OAB, SBPJ, etc., para forçar o governo brasileiro a implementar políticas de segurança de jornalistas? Como fazer isso? Essa proposta do professor Rogério já recebeu até aqui subscrições, né? O professor Gerson Luiz Martins, da Federal do Mato Grosso do Sul, já fez sinais de joinha, né, ou ok, aqui no chat do YouTube. Então, imagino que também outras pessoas... Eu vi aqui um gato saindo de uma caixa. Eu entendo pouco de emojis, mas eu quero entender que isso seja também um apoio aqui do Lucas Reino a essa medida. Então, né, por favor, não deixe de enviar comentários e outras questões, para daqui a pouco, né, a Zequinha e a Kátia comentarem, e na sequência a gente ouvir, então, a professora Rafisa, e depois ela, o professor Danilo, também fazer suas considerações em relação a elas, né? Então, minha querida colega de faculdade, de departamento, professora Rafisa Varão, é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, na área de teoria e tecnologias da comunicação, é mestre em comunicação também pela UNB, na área de imagem e som, graduou-se em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, é professora do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação do UNB, trabalhando especialmente com teorias da comunicação, ética e redação jornalística, coordena na UNB o projeto SOS Imprensa, criado, né, em 96, projeto com atividade de ensino, pesquisa e extensão, que ela com certeza pode fazer mais menções sobre as atividades que têm sido desenvolvidas, e é coordenadora editorial da FAC Livros. É colunista do portal Imprensa e vice-coordenadora da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, RENOI. Rafisa, mais uma vez, obrigado pela parceria, né, em tantas atividades, especialmente nesse caso de hoje, né, na RENOI, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, é um prazer estar aqui. Eu vou falar de uma outra ponta referente a toda essa questão da liberdade de expressão, dos direitos aí que nós temos, direito à informação, direito à comunicação, que é a ponta da formação, né? Da formação do jornalista para lidar com essas questões. E apesar de não ter sido planejado, né, não combinamos nossas falas, mas eu entendo que as nossas falas elas estão se dirigindo também para uma análise do cenário atual, que não é um cenário positivo para o jornalismo, e fazer uma proposta também final, que não é exatamente a coalizão que o professor Cristofoletti colocou no chat, mas é uma proposta de percepção do jornalismo e da importância que o jornalismo tem. O SOS Imprensa, que é o projeto que eu coordeno lá na Universidade de Brasília, é o projeto de extensão mais antigo da Faculdade de Comunicação, né? Foi criado em 1996 pelo professor Luiz Martins, e atualmente ele vem retomando aí suas características de observatório da mídia, ele passou por diversas fases, e além desse papel de observatório da mídia, o SOS também vem atuando no sentido de oferecer ferramentas para a sociedade, em que a sociedade consiga lidar melhor com seus meios de comunicação, inclusive em relação ao cenário que a gente vive
não só desfavorável aos jornalistas, mas um cenário que eventualmente se confunde com o cenário de jornalismo, que é o cenário das fake news. Então, o SOS hoje, ele trabalha especialmente na formação dos estudantes para uma análise de mídia, né, para criar neles uma capacidade de perceber a atuação midiática na qual eles vão estar inseridos lá no futuro, e atua também no sentido de chegar até as escolas e fornecer um instrumental para que essas escolas comecem a refletir com seus alunos o que são as fake news. Nesse sentido, em relação à análise da mídia, o SOS vem trabalhando com textos de opinião. E aí entra uma questão muito importante relacionada à liberdade de expressão na formação do jornalista. Nós não costumamos formar estudantes para a opinião. Nós formamos os estudantes muito tradicionalmente, acho que todos nós aqui passamos por essa formação, em que a gente forma o aluno para uma redação informativa. Hoje, tanto faz se essa redação é online ou não, mas a redação que nós formamos é a redação informativa. A opinião, tradicionalmente, ela estava vinculada a um jornalista mais experiente, mas esse ambiente, né, e essa percepção em que você tem um jornalista mais experiente dando opinião, isso vai sendo alterado conforme a internet vai avançando sobre as nossas vidas. Então, o SOS hoje, ao trabalhar com opinião, ele faz com que o estudante perceba que qualquer opinião hoje, se tiver um alcance nos meios digitais, ela tem um peso. Isso significa que quando nós trabalhamos com essa percepção no estudante de jornalismo, a noção de responsabilidade, ela se amplia para além da ideia de que a responsabilidade está vinculada a uma objetividade. Então, esses alunos hoje, eles produzem uma grande quantidade de textos, e esses textos, eles estão disponíveis na internet para muita gente. O nosso blog tem um acesso mensal, médio aí, de 20 mil pessoas por mês, né? Então, esse impacto, ele começa a ser trabalhado de uma forma transversal, no sentido que você está pensando no jornalismo, você está pensando também nas mídias sociais, para além do jornalismo, como é que essas opiniões chegam em determinado lugar. Você está trabalhando com uma literacia que chega muito fácil aos usuários de internet e tem um easter egg contido nessa produção. Porque, no fundo, apesar de existir toda essa literacia que vai chegar numa população e vai ter uma circulação alta, você está formando o estudante para ter uma responsabilidade em relação ao jornalismo. Você está formando o estudante para ter uma responsabilidade em relação ao direito à informação, você está formando o estudante para ter uma responsabilidade em relação ao direito à comunicação, você está formando o estudante para ter uma responsabilidade em relação à liberdade de expressão e por aí vai. Então, quando você começa a trabalhar com essas dinâmicas, você percebe que existe uma formação social, para além dos cursos, né, de jornalismo, de comunicação, etc., em que é muito ingênua a nossa relação com a mídia. Então, o profissional de comunicação, ele não pode passar por isso. O profissional de jornalismo não pode passar por isso. E isso também vai acabar nos ensinando que, nesse momento, com os ataques aos jornalistas institucionalizados, né, com a perda de credibilidade do jornalismo, não mais porque o jornalismo, vamos colocar lá naquele padrão da variação da verdade, né? Não só porque o jornalismo não detém a verdade absoluta, mas porque é útil atacar o jornalismo, acaba representando um papel importante na formação dos estudantes também. Então, o que nós podemos, né, compreender de toda essa situação e o que acaba sendo levado para o SOS também. E aí já de uma maneira muito, muito mais rápida, né, do que eu havia planejado, eu já quero logo começar a encaminhar para a gente pensar nessa questão dos direitos, né? Apesar de todos esses direitos que nós temos estarem sendo atacados, liberdade de expressão, direito à informação, direito à comunicação, etc., eu acredito que esses direitos, eles estão aí,
né, eles vão ser atacados e cabe a nós, como sociedade democrática, lutar por eles. Eu gosto muito de uma frase do Fernando Savater, né, xará aí do nosso mediador, Fernando, em que ele diz assim: a única coisa que você não pode fazer na democracia é descansar, porque a democracia ela é isso, né? A democracia ela é o embate. Quando você não tem democracia, é porque as coisas. Quando você não tem embate, é porque a democracia já foi embora. Não é permitido ter um embate. Então, acredito que é necessário, para além de pensarmos em todos esses direitos, pensarmos também que o jornalismo é um direito. Isso não vai estar expresso em lugar nenhum, né? A gente sabe. Não vai estar expresso na Constituição, não vai estar expresso aí no nosso dia a dia, mas a partir do momento em que nós entendemos que as sociedades democráticas elas só podem se firmar exatamente também pela prática jornalística, isso se torna um elemento a mais nos cenários de, não exatamente de proteção, né? Mas em que o jornalismo é entendido dentro dessa literacia também. A sociedade precisa perceber, acho que isso foi uma fala da Zequinha também, a sociedade precisa perceber que ela precisa do jornalismo e ela precisa compreender qual é o papel do jornalismo. Quando a sociedade não compreende qual é o papel do jornalismo e quando nós mesmos não conseguimos nos posicionar em relação a isso, eventualmente, o que acaba acontecendo é que nós nos tornamos frágeis. E esse contexto das mídias sociais, ele também é muito importante para a gente analisar. Por quê? Porque hoje o jornalismo está nas mídias sociais. Então, falando de um outro relatório, né, eu acredito que esse relatório não foi citado, que é o relatório das violações à liberdade de expressão, no ano passado os jornalistas sofreram 11 mil ataques por dia nas redes sociais. Isso significa 7 ataques por minuto. O que há de novo, né? Então, nisso tudo que a gente vem vivendo? É preciso que a gente compreenda e tente interferir nesse universo que se mostra desfavorável ao jornalista, ao jornalismo, e isso me parece que é muito difícil contornar, mas não é impossível. Todos os dias eu me levanto e penso assim, hoje não tem mais como voltar, né? Hoje as primeiras notícias do dia foram bastante desanimadoras para mim, não sei se para todo mundo. Mas todos os dias também, né, dentro desse trabalho, que é um trabalho de educar o profissional de jornalismo, que é o trabalho de também fazer uma ponte entre o profissional de jornalismo e o usuário de internet que está lá do outro lado, que é uma das pessoas atingida aí pelo SOS Imprensa, porque nós não vamos apenas nas escolas, a gente tem uma atuação muito intensa nas redes sociais, fazer com que esse indivíduo valorize o jornalismo e pense que, sem esse jornalismo, com todos os defeitos possíveis, não há garantia de uma sociedade democrática. Então, acredito que nós precisamos reforçar isso, porque não vamos achar em lugar fácil, né, essa verbalização. O jornalismo é um direito nosso. Na verdade, nós temos que lutar para que ele continue aí, e não para que, de repente, um determinado perfil de Twitter ou um determinado perfil no Facebook, que você nem consegue comprovar a origem, substitua o jornalismo e os jornalistas passem a ser atacados nas ruas, inclusive fisicamente. É isso. Muito obrigado, professora Afisa, pelas considerações, pelas informações. Certamente a gente vai levar em consideração todos esses números que a senhora sistematiza aqui nesse debate, e na sequência a gente vai ouvir o professor Danilo, que, além de tudo, é vice-presidente da SBPJ. Então, antes de passar a palavra para o professor Danilo, queria fazer um agradecimento especial à diretoria executiva da SBPJ por essa oportunidade, né? Os professores Marcos Paulo Silva, presidente da SBPJ, o próprio professor Danilo, que é o vice-presidente, a professora Laura Stock, que está aqui com a gente também na operação técnica e é diretora administrativa, o professor Rafael Belan, que também acompanha essa iniciativa de diálogo com as redes de pesquisa, e a professora Alciane, que inclusive está aqui dialogando via chat
com questões que incluem, professor Danilo, uma proposta de debate, digamos assim, encaminhada pelo estudante Vitor Eduardo, que diz que é acadêmico de jornalismo na Unipampa, né, a mesma universidade da professora Alciane Bassim, e que um dos receios que ele tem é sofrer algum tipo de repressão por estar realizando as atividades dele como acadêmico de jornalismo. Ele diz que a maioria das pessoas da cidade onde ele mora estigmatizaram o curso, não somente pela instituição ser pública, mas pelo curso em si. Então, talvez só possa comentar, professor Danilo, além do que o senhor já tinha preparado, essa questão que envolve a estigmatização não apenas dos profissionais, né? A gente tem até uma pergunta que foi encaminhada aqui em relação à dificuldade de atuação de jornalistas independentes, enviada pelo Miro Bassim, que também tem sofrido, né, ameaças, mas também, como a gente pode observar, além do que já tinha sido falado pela Zequinha e pela Kátia, a estigmatização, a violência também tem chegado aos estudantes de jornalismo, né? Então, o professor Danilo, ele é livre docente de Sociologia da Comunicação, bacharel em Comunicação, mestre em Comunicação e doutor em Sociologia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FAAC-Unesp, pós-doutorado pela Open University do Reino Unido e pela Universidade Federal de São Carlos, pesquisador visitante na University of Warwick, no King's College de Londres, né, enfim, de London, e na Open University, também lá no Reino Unido. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e autor, dentre outras obras, de jornalismo público, informação, cidadania e televisão. A palavra é do senhor, professor Danilo. Mais uma vez, obrigado pela parceria e pela participação nesse debate. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade e agradeço em nome da diretoria da SBPJ a participação da FENAGE, da ABRAGE, da UNB nesse debate. E, em parte, as perguntas colocadas e atendendo ao que eu tinha previsto aqui, eu gostaria de rapidamente caracterizar um cenário que acho que pode ser responsabilizado pelo crescente número de ameaças aos jornalistas, que é um cenário que tem sido ultimamente chamado cada vez mais de ecossistema da desinformação, ou, em certas medidas, o cenário da economia política da desinformação, né? Então, acho que são 3 pontos bem rápidos pelos quais eu gostaria de passar. O primeiro ponto é o alcance desse ecossistema de desinformação, que nós podemos ver em números que as interações da desinformação têm, em certos casos, superado em grande parte as interações oficiais. Nós temos dados desse Instituto de Pesquisa do Reino Unido que indica que 34 websites hospedaram desinformação sobre Covid-19 entre janeiro e abril desse ano e reuniram, nesses meses, por meio do Facebook, 80 milhões de interações, né? Likes, ou comentários, ou compartilhamentos. Vejam, 80 milhões de interações em 34 websites de desinformação. Desinformação, às vezes, profissional, de pessoas que ganham dinheiro vendendo espaço nos canais, ou geral com a intenção, né, de gerar engano. E, em comparação, o site da Organização Mundial da Saúde no Facebook recebeu 6 milhões de interações, e o site do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos recebeu outros 6 milhões. Né? Então, as interações oficiais foram de 12 milhões, e as de desinformação foram de 80 milhões. Quer dizer, os números são desproporcionais e sugerem que as narrativas da desinformação estão vencendo. Um outro aspecto da desinformação do ecossistema também está no financiamento, né? Sleeping Giants e outras organizações têm indicado em que medida ocorre com frequência o financiamento de portais de desinformação por meio de anúncios, às vezes até oficiais, dos próprios governos e de grandes empresas que têm sido, digamos, alertadas por organizações como o Sleeping Giants de que estão financiando a desinformação. Mas é interessante perceber, um jornalista da BBC notou que esse cenário de desinformação a respeito de Covid-19, por exemplo, foi taxado em certos casos de infodemia, como se fosse uma doença da informação. Mas aí esse jornalista notou que, com frequência, os portais da desinformação têm comunidades que compartilham identidades, a ponto até de esses portais alimentarem lojas de souvenirs, de bonés, de canecas com as marcas, os logotipos, né?
Então, as identidades dos excluídos do sistema são, talvez, a chave para compreender a gravidade e a dimensão do problema. Porque não se trata realmente apenas de não ter a informação certa, mas simplesmente preferir acreditar na informação falsa, porque essa informação atende, mais bem atende a uma identidade, a uma demanda que corresponde à necessidade da crença em teorias de conspiração, em uma negação da ciência, a negação do sistema, a negação da autoridade da ciência sobre as pessoas em geral, né? Então, acho que esses fatores não podem deixar realmente de ser considerados nesse contexto todo. E o segundo ponto vem das estratégias de enfrentamento desse ecossistema da desinformação, né? Então, as estratégias são muito importantes, e nós temos aqui neste debate representantes dessas estratégias de enfrentamento, né? Acho que a mais recente delas talvez seja o projeto da Grande e Pequena Imprensa, lançado aí recentemente pelo Projor e INSPER, com a grande participação da Abrage, uma super iniciativa, um portal que procura orientar jornalistas na cobertura das eleições municipais deste ano, né, com muitas fontes de informação, realmente um trabalho de grande primor. E nós também temos estratégias das agências de checagem de fatos e uma certa convergência entre os atores institucionais na defesa de estratégias de educação para a mídia, né, na expectativa de que as pessoas educadas não desenvolvam as entidades de exclusão ou mais favoráveis à adesão a teorias conspiratórias e assim por diante, né? E são estratégias muito interessantes, é claro, e eu poderia citar aqui estão comprometidas também com a origem, né, de onde elas estão. É presumível que redes sociais estejam ultimamente se aliando ao próprio sistema industrial de produção da notícia para fortalecer o sistema de checagem de fatos e também propor iniciativas de educação para a mídia. São iniciativas valorosas, mas eu gostaria de colocar em questão o fato de que, salvo o melhor juízo, as estratégias de enfrentamento podem ser aperfeiçoadas em certas direções, né? Então, aí eu proponho um debate que tem, talvez, sugestões, um caráter propositivo. E aí vou encaminhando realmente para até uma conclusão, vou encurtar minha fala, sendo a última, né? Para que a gente possa ter mais tempo para o debate. Eu gostaria de sugerir que as estratégias de enfrentamento, até agora, não têm problematizado necessariamente, não têm colocado em relevo o fato de que a autoridade sobre os critérios de produção da notícia continuam reservados aos jornalistas situados nos principais meios de comunicação, ou, digamos, podemos chamar os meios industriais aqui. E talvez um exame mais detalhado sobre aqueles adeptos das teorias da conspiração vai revelar que justamente parte do questionamento daqueles que compartilham, acreditam em desinformação, está depositado sobre a autoridade tradicional dos jornalistas. E, ironicamente, esse é um questionamento compartilhado por vários outros setores que não são necessariamente adeptos das teorias conspiratórias. Pelo menos os pesquisadores da área de comunicação vêm salientando há muito tempo que a definição dos critérios industriais de produção da notícia é algo que fica muito restrito aos jornalistas industrialmente situados e pouco compreendido, talvez, pela maior parte das pessoas. A autoridade com a qual esses critérios têm sido impostos talvez seja um ponto a ser desvendado, porque é uma autoridade nem sempre explicada, é como a crítica também sobre o jornalismo ser o quarto poder não eleito, né? O jornalista é o quarto poder, mas ele não foi eleito, ele não tem mandato para exercer essa fiscalização. E essa autoridade, com frequência, é percebida como ilegítima e sempre foi questionada. O problema é que, recentemente, essa autoridade tem sido questionada como razão para compartilhar desinformação. Então, aí tudo bem, nós temos um problema. Mas o questionamento em si da autoridade jornalística não é necessariamente ruim e pode ser saudável no ecossistema da democracia. Então, nesse ponto, talvez as estratégias de checagem de fatos e educação para a mídia pudessem avançar em
explicações e promovendo uma compreensão sobre de onde vem, na verdade, a autoridade dos jornalistas quando eles decidem o que é notícia, o que não é, como vai ser noticiado. Eu sei que parece algo um pouco complexo, talvez possa ser completamente disseminado em geral, talvez para os leitores, telespectadores médios, usuários da informação pela internet, mas é algo que realmente merece a atenção dos pesquisadores e dos jornalistas, né, e de quem está aqui presente nesse debate. Por último, me parece também que as estratégias de enfrentamento, e novamente eu quero dizer que elas são muito positivas, né, mas talvez também elas possam ser aperfeiçoadas no sentido de que elas não problematizam as condições sociais e econômicas da produção da miséria em um dos países mais desiguais do mundo. É claro que o ecossistema da desinformação é um fenômeno mundial, mas em países como o Brasil ele adquire dimensões específicas. Tanto é que o Brasil é o segundo país, dependendo da conta, né? Número de casos e óbitos de Covid, infelizmente, porque aqui a desinformação encontrou um cenário muito fértil para se propagar. E, nesse sentido, eu penso que o reconhecimento dessa especificidade, né, das condições estruturais de produção da miséria, como cenário fértil para a propagação da desinformação, é fundamental. Né? Então, assim, acho que a atenção também deve se dar a condições estruturais que tornam, talvez, as pessoas, os públicos, mais propensos a compartilhar e acreditar na desinformação. Porque submetidos a uma vida de exploração, parece que o que lhes resta é a revolta contra o sistema. Até há pouco tempo, a revolta contra o sistema era considerada saudável, desejável, era uma resistência à política, uma resistência à dominação. Mas hoje, por uma ironia da história, a revolta contra o sistema desembocou no principal alimento do ecossistema da desinformação. E essas raízes estruturais é que me parece permanecem um pouco ainda não tratadas pelas estratégias de enfrentamento. E, bom, acho que muito poderia ser dito, mas em síntese, em linhas gerais é isso. E agradeço novamente, fico à disposição para o debate. Obrigado, professor Danilo, pelas ponderações, considerações. Aproveito também já para incluir aqui, em diálogo com essa parte final da apresentação do Danilo, alguns comentários e perguntas enviadas pelo YouTube, né? Então, aqui a Marta Maia disse o seguinte: as pessoas acreditam nas fake news não só por serem desinformadas, mas por acreditarem nesse discurso, que tem um valor de verdade porque permite reforçar valores. Como combater, então, a desinformação? Marta, o Danilo deu algumas pistas, né, em relação a questões mais macro. Certamente a Zequinha, a Kátia, a Rafisa também tem algo mais a dizer sobre isso, né? Aí, Luma Poletti pergunta: oi, pessoal, vocês acham que é possível mitigar o problema da disseminação de desinformação por via legal, PL das fake news, ou isso pode representar um obstáculo para a liberdade de expressão? Já foram realizados alguns debates sobre essa questão, né, e certamente também nossos palestrantes aqui têm algo a dizer a esse respeito. E para fechar esse bloco aqui de intervenções, além daquelas, né, Zequinha, Kátia, que tinham sido já apresentadas depois da fala da Rafisa, Marcelo Volpato apresenta a seguinte questão: me pergunto de que forma profissionais e entidades poderiam combater, contrapor este discurso que tem sido construído de que a imprensa e até mesmo a ciência não possuem rigor em seus processos e métodos. Então, acho que era importante, né, ouvir o comentário de vocês acerca dessas questões relacionadas ao fenômeno hoje em dia, chamada fake news, né, do conceito de fake news e também da desinformação. E aí, repasse então a palavra para você, Zequinha, por favor, para falar acerca desses tópicos e também de outros que você se sinta confortável para apresentar aqui nesse debate de hoje. O problema é tratar de questões tão complexas em quantos minutos? 3 minutos? 4 minutos? Mas vamos lá, vamos tentar. A primeira coisa, queria, primeiramente agradecer a audiência, né, vou chamar assim, do professor Rogério Cristofoletti e dos demais, e começo pela questão do Rogério. Olha, Rogério, nós, na verdade, temos tentado trabalhar em conjunto,
FENAGE e outras entidades em várias situações. E temos conseguido em algumas, em outras não. Isso muito em razão da própria dinâmica de cada instituição, dos fóruns de debates de cada instituição e principalmente dos fóruns de deliberação de cada instituição. Normalmente, uma ONG tem uma rapidez muito maior para ter uma deliberação do que uma federação internacional, nacional, que muitas vezes, inclusive, tem que ouvir seus sindicatos filiados. Mas a gente tem tentado. E, para citar 2 exemplos, um conjunto de entidades protocolou uma ação civil pública na Justiça Federal do Distrito Federal para exigir da Presidência da República, mais precisamente da Secretaria de Assuntos Institucionais da Presidência da República, que garantisse a segurança dos jornalistas de frente ao Palácio da Alvorada. Então, foi um pool de entidades, entre elas a FENAGE, a ABI, o Instituto Vladimir Herzog, o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, já que Brasília está na base, né, do Distrito Federal, e outras que agora eu não me recordo aqui, mas de fato várias entidades. Do mesmo jeito, nós nos unimos, FENAGE, ABI, ABRAGE, e no início do ano fomos procurar as entidades representativas das empresas de comunicação para dialogar sobre a necessidade de medidas de proteção aos jornalistas e às jornalistas brasileiras. E queríamos que essas entidades das empresas nos apoiassem num movimento de pressão ao governo brasileiro. Infelizmente, não foi possível, porque as entidades empresariais achavam que não era o momento de pressionar o governo brasileiro. Então, esse esforço, ele é feito às vezes pontualmente, às vezes com sucesso e às vezes sem sucesso. Mas, repito, estamos o tempo todo aí numa troca de diálogo. As questões colocadas em relação a fake news, e principalmente aí as sugestões que o professor Danilo traz como de complementariedade das estratégias de combate à desinformação, elas são muito pertinentes e todas muito importantes. Eu vou tentar, muito brevemente, resumir aqui as 3 e as ponderações do professor Danilo. Bom, como combater o discurso crítico à mídia? Que a mídia não faz o trabalho dela. Eu acho que com mais transparência da mídia, e aí já abordo um pouco a questão do professor Danilo, né, da análise da autoridade da produção da notícia, né? Então, acho que é preciso que as redações elas sejam mais transparentes e mais democráticas. Precisa de democracia, inclusive interna, nas redações brasileiras, e mais ainda de mecanismos de diálogo e de transparência para a sociedade. O Projor tem uma série de medidas que coloca como necessárias para a transparência dos veículos de comunicação, inclusive colocando quem são os principais anunciantes, quanto que esses anunciantes anunciam, né? Ou seja, quem paga a produção da notícia, os responsáveis diretos por aquela produção da notícia, quais os critérios utilizados, e com as novas tecnologias é perfeitamente possível você criar esse ambiente de transparência e de democracia nas redações. Agora, dialogando com o Marcelo, é importante ressaltar que a pandemia provocada pelo novo coronavírus, ela deu um fôlego novo ao jornalismo e à ciência. Ou seja, se do mesmo modo que existe uma produção de informações falsas e fraudulentas, mas houve uma valorização com busca de informação por meio dos veículos de comunicação tradicionais, chamaria assim, né, de tradicionais, que o público já reconhece, os jornais, as TVs, as emissoras de rádio, como fontes confiáveis sobre a pandemia. O aspecto que o professor Danilo trouxe e dialoga com as questões da Marta é de que é preciso também avaliar muito mais
o que está por trás desse sujeito que prefere uma informação falsa e ou fraudulenta ou como forma de identidade com um grupo, como forma de atuação num ambiente específico da sociedade em que ele vive. Então, isso precisa de um esforço muitíssimo grande dos estudiosos para que a gente consiga, de fato, fazer um enfrentamento não só. Aí não basta você produzir e disseminar mais e mais e mais formação de qualidade, mas significa você chegar a esse sujeito por meio das instituições, e aí esse é que é o desafio, porque tem que ser por meio das instituições, para que ele volte a confiar nessas instituições e se sinta cidadão partícipe de uma coletividade e não de um grupo específico, normalmente um grupo fechado e, eu diria que um grupo com características muitíssimo preocupantes de patologia social. Então, é preciso que a gente busque esse caminho. Em relação ao PL das fake news, no Senado ele foi aprovado de maneira assodada, né, com pouquíssimo debate. Na Câmara está havendo um pouco mais de debate e ele tem alguns pontos positivos. Alguns pontos que estão sendo debatidos e que são criticados principalmente pelas organizações que trabalham com direitos da rede, né? E aí essas organizações estão unidas na coalizão pelos direitos da rede, e aí criticam principalmente o artigo 10º e o artigo 5º, se não me falha a memória, em que trata da questão da necessidade de apresentação de documento físico para a abertura de uma, vou chamar de conta, né, numa rede social, e outro que trata do armazenamento de dados. Então, são os dois pontos mais questionáveis e que precisa, sim, de debate, porque precisamos de chegar a um meio termo. É claro que nós não queremos vigilância pela rede, né, pela o que a tecnologia permite, e que em alguma medida a gente sabe que é feito, né, os nossos dados estão sendo aí cotidianamente utilizados por essas plataformas, mas a gente precisa de evitar a vigilância e, ao mesmo tempo, a gente precisa de criar mecanismos que diante de uma situação nova que eu chamo da indústria da informação falsa e ou fraudulenta. Então, essa indústria precisa de ser combatida e essa indústria não vai ser combatida com informação. Essa indústria vai ser combatida com medidas legais e, inclusive, penais para quem a exerce e para quem a financia. E esse é o desafio que está colocado para os deputados e para a sociedade civil que está envolvida nesse debate. Chegar a um meio termo, garantir, sim, a segurança, a privacidade dos usuários da rede, mas também ter mecanismos para efetivamente combater a indústria da mentira e do ódio. Muito obrigado, Zequinha, pelas informações e pelos esclarecimentos e opiniões, né? À medida que as perguntas chegam, compartilho aqui com vocês, né? Então, tivemos aqui uma questão que talvez você possa até falar um pouquinho depois, Zequinha. Olha, em 2019 completamos 10 anos em que o diploma de jornalistas deixou de ser exigido para exercício da profissão. Hoje temos esse cenário. Essas situações podem ser ligadas à falta de formação obrigatória? Aí, outras perguntas que chegaram aqui, e a gente roda, e daqui a pouco, né, Zequinha também vai ter oportunidade de falar, além das outras pessoas que fazem parte desse debate. Aproveito a pergunta da Luma sobre o PL das fake news, para que os debatedores falem também sobre os frequentes ataques à imprensa revestidos de liberdade de expressão. Como combater esse discurso controverso? Acho que Kátia, na sequência, tem muito a dizer sobre isso, né? Assim também como acho que pode, Kátia, você comentar o que você acha, e as outras pessoas também, da atuação do STF no inquérito policial que visa punir os discursos de ódio associados com fake news. Seria essa uma solução? E aproveito também aqui, né, com a fala que está comigo, para divulgar, para quem tiver interesse, o podcast da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa,
que já desenvolveu entrevista com o professor Danilo, que está aqui hoje, professor Rogério, professor Gadini, professor Josenildo, e que pode ser acessado no Spotify e na plataforma de compartilhamento de conteúdo de áudio da Apple. Então, Kátia, por favor, com você agora. Realmente, muitas questões em aberto. Vamos começar pela última aí, desse inquérito, chamado inquérito do fim do mundo, né? Porque a Abrage já se manifestou publicamente com relação a esse inquérito. Inclusive, a gente promoveu um debate em que estava presente o Alexandre de Moraes, por exemplo, né? E esse assunto foi debatido. A posição oficial da Abrage é que a gente vê com muita preocupação essa invencionice jurídica aí, que não tem precedente, né, de uma pessoa atingida por uma determinada, por exemplo, citando especificamente o ministro, né, que se sente atingido por uma série de divulgação de conteúdos, estar à frente de um inquérito em que ele é parte direta, mas ele tem esse poder do judiciário sem nenhuma esfera superior a ele que possa, de certa forma, fazer algum tipo de contrapeso aí, como é a regra do direito, né? Então, a Abrage já se manifestou publicamente com relação a isso, a gente vê com preocupação, com muita preocupação, e a gente acompanha essa situação à medida do que é possível acompanhar, né? A gente já se manifestou e acompanha. Já pegando o gancho, porque, né, tem relação, em paralelo a essa discussão, começou a discussão na Câmara e no Senado, como a Maria José mencionou, do projeto de lei das fake news, né, que a gente também vê com preocupação, né, a gente já se manifestou, a gente acha que o momento realmente é um momento em que as redes sociais têm sido usadas para atingir as pessoas, e a gente acha tudo isso inadmissível, mas a gente acha que delegar, empoderar o judiciário para decidir o que é verdade ou não a partir de um projeto de lei, né, a partir de colocar na lei o que é fake news, ou, portanto, o que é verdade, o que não é verdade, né, como categorizar isso, a gente acha que é abrir um precedente muito perigoso que pode sim se voltar contra o trabalho do jornalista, né? Porque a gente já vê no judiciário recorrentemente questionamentos por partes que se sentem prejudicadas, acusando os jornalistas de publicarem verdades quando isso está comprovado, né? Quando seguiu um rigor jornalístico e está comprovado. Imagina se isso for construído um conceito de verdade dentro de uma lei que vai ser interpretada por um juiz, e aí a gente tem milhares de juízes no Brasil, que cada um vai ter a sua interpretação daquela questão legal, né? Então, a gente acha também que é um perigo, né? Ainda falando sobre isso, pegando o gancho no que o professor Danilo falou, né, e na pergunta que foi feita, esse conceito de pós-verdade realmente, né, esse cenário de pós-verdade realmente é um desafio para o qual os jornalistas não têm uma resposta única, né? A gente acredita que espécies de vacina, e a expressão vacina está muito em voga nesse momento, né? Mas espécies de vacina que pudessem atingir um determinado grupo, ou seja, você levar informação para as pessoas de um determinado grupo que estão mais sensíveis a serem convencidas de uma informação que é científica, por exemplo, né? Porque tem o efeito manada, e dentro desse efeito manada, desse efeito de grupo que a Maria José mencionou, a gente tem pessoas mais suscetíveis a serem convencidas desde que com argumentação, e pessoas que não vão acreditar que o homem foi à Lua nem depois de 50 anos, né? O que a gente pensa que, como jornalismo, a gente pode fazer? A gente precisa, sim, desse rigor que foi mencionado, né? E aí esse projeto do Projor é bastante importante, o projeto Credibilidade, que não só fala de patrocinadores, por exemplo, ou mostra o rosto do jornalista, mas defende que você mostre como foi feito o processo de apuração da reportagem, né? Quais fontes você consultou? Por que você fez essa reportagem? Que fontes você consultou? Por que essas fontes? Quais foram os documentos que você teve acesso? Então, a transparência, né, que hoje é opcional no jornalismo, né, ela deveria fazer parte dessa prática profissional com mais peso, para que a gente pudesse convencer uma parte das pessoas. Claro que vai ter infelizmente, aí, por tudo isso que já foi mencionado, né, por essa pessoa que prefere acreditar na informação, na desinformação,
algumas pessoas não vão ser convencidas nem que você prove A por B o que é que foi feito, né? Mas você pode chegar a um número que hoje está inacessível porque não foi convencido do processo jornalístico, né? Ainda só respondendo às perguntas, a questão da coalizão, a Abrage está sempre aberta ao debate, né, a se juntar a outras instituições. Claro que, como a Maria José mencionou, as instituições patronais, por exemplo, têm um foco de interesse, as instituições sindicais têm outro foco de interesse, né? Então, em algumas situações, às vezes não é possível combinar todos os interesses, mas recorrentemente a gente atua em parceria com outras entidades. Vou dar um exemplo bem simples, né? Na semana que passou, a gente assinou uma nota conjunta com relação à questão do Felipe Neto, em que várias instituições diferentes participaram, assinando juntas, né? Porque era uma agressão realmente bastante pesada e tal, né? Então, a gente está, assim, aberto a esse debate. Eu só queria fazer um último adendo, pegando o gancho da professora Rafisa. Uma das coisas que mais me incomoda realmente é a gente não ter uma defesa social da imprensa, né? O jornalista, ele não é defendido por ninguém que não seja da sua categoria, assim, a gente não vê as pessoas irem à rua fazer um protesto pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, né? A gente se sente desamparado. E como isso é diferente em outras sociedades, né? Eu tenho a satisfação de dar uma disciplina chamada Crítica ao Jornalismo. Então, sim, professora, a gente, na minha instituição, por exemplo, a gente tem uma preocupação com esse processo de autocrítica, de fazer um processo reflexivo, né? E tem um livro que é bastante antigo que eu trabalho com os alunos porque acho que é emblemático, que é o Adiantado da Hora, do Carlos Eduardo Lins da Silva, em que ele discute a diferença entre o jornalismo no Brasil e nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que, embora esse livro seja da década de 90, né, uma das coisas que é bastante marcante é quanto, para a sociedade norte-americana, essa questão da liberdade de expressão, da imprensa livre, é muito marcante, né? E eu não preciso concordar com o jornalista para defender. E aqui no Brasil a gente está numa situação de desamparo que leva a tudo isso que a gente foi o começo do debate, que são as questões da violência, do ataque até físico ao jornalista. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Tinha a questão dos ataques virtuais, né? Realmente, as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande em separar o que é poder de crítica e o que é ofensa, o que é discurso de ódio, né? Veja, eu não preciso desqualificar o jornalista, né, xingar a mãe dele ou fazer algum tipo de ofensa machista, misógina, para eventualmente criticar algum aspecto da reportagem que ele fez. Então, quando a crítica se direciona para o conteúdo, dificilmente a gente vai ter algum problema de ofensa aí, né? Mas o problema é que normalmente se direciona para o profissional e às vezes, e a maioria das vezes, com inverdades. Então, assim, a liberdade de expressão, nesse caso, é uma liberdade de agredir, né? Então, eu não estou tolhendo a liberdade de você criticar a reportagem, eu estou dizendo que você não pode agredir o mensageiro nesse caso, né? Obrigado, Kátia. Antes da gente ouvir Danilo, né, e Rafisa, só queria também deixar aqui um registro de que a FENAGE e a Abrage atuam juntas com outras entidades desde 2003 no Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, né? Então, algumas parcerias existem, e aí é claro, acho que essa proposta de uma coalizão, de um fórum, de um diálogo ainda mais intenso, pode contar com a participação das universidades em atividades como essa que a gente tem hoje, né, das associações científicas, né? Faço aqui o registro também do trabalho que a Socicom tem feito, que é a federação que reúne instituições como a SBPJ. Então, acho que o momento exige ainda mais cooperação. E, por falar em cooperação, queria aqui também fazer um registro de outra pergunta que chegou, do Miro Martim, que diz que olhamos mais... Na verdade, é mais uma ponderação do que uma pergunta, mas, de qualquer forma, o Miro também já fez até uma observação em relação à sua fala de agora há pouco, Kátia. Olhamos mais para os grandes meios e menos para o trabalho hercúleo dos colegas usuários das redes. Houve ataques, prisões
e pouco foi dito em defesa desses profissionais, né? A Kátia acho que fez uma boa menção a isso, a necessidade de a gente estimular que a sociedade perceba o direito à comunicação, o exercício do jornalismo, a liberdade de expressão, como um bem a ser defendido. E também queria fazer um registro aqui de um comentário relacionado ao México, do LM, que diz que na experiência do México, os mecanismos de proteção para jornalistas colocaram o tema dos ataques na visibilidade pública, mas ficaram insuficientes enquanto a impunidade das agressões permanece, também relacionada a essa questão mais social. Com isso, acho que a gente conseguiu estabelecer um diálogo com as perguntas e recebeu, em função disso, um elogio. Vitor Eduardo acaba de enviar: essa discussão está me agregando tanto, muito bom, com 3 exclamações, 3 ou 4, depende um pouco aqui do estrabismo misturado ao astigmatismo, Vitor. Você me desculpe se eu errar aqui na digitação que você acabou de incluir no fórum do YouTube. A gente agradece aí todas as perguntas. A gente tem mais alguns minutinhos, então quem tiver outras questões, por favor, não deixe de colocar. Agora vamos ouvir a professora Rafisa. Eu vou tentar ser bem rapidinha também. Assim, são muitas questões, né? Muitos comentários. Eu tomei nota para não me perder. Começa com Marcelo Volpato, em que ele fala como combater, né? Como contrapor esse discurso contra a imprensa. E aí depois você falou agora, ALM ou LM, eu não sei, falou sobre estratégias que são insuficientes. Marta Maia falou sobre reforçar valores, e aí pergunta também como combater. E eu acho que essas 3 afirmações, né, elas estão bem relacionadas. E essa não é uma dúvida para a qual a gente tem resposta. Como combater, né? Eu não acho que seja muito possível você criar uma estratégia a curto prazo. Até porque, e aí eu já estou ligando a um outro comentário, né, de uma pessoa que está identificada como Fé e Amor, achei muito legal, né, boa energia para gente, em que Fé e Amor fala assim, olha, de que isso faz parte, né? Hoje nós temos esse cenário, essas situações podem ser ligadas à falta de formação obrigatória. Eu não acredito que essa situação seja um resultado da falta de formação obrigatória. Acho que a gente tem um contexto mundial maior, que muitas vezes quando nós falamos sobre fake news e desinformação, nós esquecemos, que é o que um teórico chamado Tom Nichols chama de morte da expertise. Então, às vezes nós pensamos muito no jornalismo, mas acho que no próprio comentário do Marcelo, ele faz uma referência à ciência. E a verdade é que hoje nós temos um cenário mundial em que as pessoas desrespeitam e desacreditam aqueles discursos que tradicionalmente estavam ligados à indicação da verdade. Isso acontece com a história também, né? Então, hoje a gente tem todo um revisionismo e temos também uma situação política, porque a política acaba interferindo nessas questões, em que se desacredita desses discursos, incluindo aí o discurso do jornalismo, porque o discurso do jornalismo, embora ele não seja um discurso científico, lá atrás, né, lá no século XIX, ele tentou pegar alguns elementos do discurso científico para dizer assim, olha, por isso que o que eu faço não é propaganda, por isso que o que eu faço é algo mais próximo da verdade, eu não estou te enganando, etc. Então, por mais que eu seja uma defensora da literacia, né, para os média, eu sei que é insuficiente. Por mais que eu acredite também que a defesa do jornalismo como um direito seja algo que a gente precisa implementar, eu sei que é insuficiente. Por quê? Porque hoje todo o sistema, e aí eu posso usar também o termo que o Danilo usou, né, esse ecossistema de desinformação, ele está calcado em estratégias que são muito, muito perversas. E muitas vezes a gente tem uma visão de que essas estratégias não existem e que elas são muito espontâneas, né? Que o que circula por aí é espontâneo. E não. Existe um sistema, acho que a Zequinha falou sobre isso também, né? Uma fábrica de desinformação. E essa fábrica de desinformação, entrando aí já na questão das leis, né? Se a gente pode mitigar com leis, eu acredito que a fábrica de desinformação, sim. O processo de desinformação como um todo, não. Isso é impossível controlar, né? Então, ainda na questão da liberdade de expressão,
e que vai ser utilizado para atacar os jornalistas e que vai ser usado para atacar a imprensa, etc., e vai aparecer assim, olha, isso é liberdade de expressão, quando eu te ataco. Não, né? A gente sabe que nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida é absoluto, basta a gente olhar o Código Penal. Então, a partir do momento que aquilo se torna nocivo para a sociedade, eu não posso simplesmente dizer que é liberdade de expressão. Aquilo se configura como um crime. Então, em determinadas situações, a legislação ela pode auxiliar, mas hoje, nesse momento em que nós estamos, eu acredito que nós entramos num estágio que, assim, eu posso ser um pouco pessimista, né? Alguém pode me contrapor, em que nós não temos exatamente um retorno a alguma coisa que nós tivemos no passado. Nós precisamos aprender a lidar com esse cenário de desinformação e, de alguma forma, nós precisamos recuperar, não exatamente uma autoridade sobre as coisas que nós dizemos, né, sobre a verdade, etc., mas nós precisamos recuperar uma relação com a sociedade que vem sendo todo dia solapada. Acho que é isso. Tentei sintetizar aqui as perguntas. Obrigado, Rafisa. Chegou mais uma pergunta, que o debate é sobre direito à comunicação, pessoal, e ainda envolve jornalismo, liberdade de expressão, então acho que isso, de alguma maneira, também estimula mais intervenções, e isso é muito bom. Professor Danilo, se quiser já adiantar, qual a opinião dos palestrantes de jornalistas, né, sobre jornalistas que divulgam fatos com discurso de ódio, com estratégia de desinformação, e ao serem desmascarados, dizem que há perseguição à liberdade de imprensa. Então, acho que o senhor também tem algo a dizer sobre isso, Danilo. Aí, na sequência da fala do Danilo, a gente faz uma rodada final de despedida. Certamente a gente não vai dar conta de esgotar todas essas questões, mas, de qualquer forma, acho que estabelecemos um diálogo relacionado a todas elas e que pode estimular também que os outros debates, né, organizados pela SBPJ e outras discussões ligadas às entidades que participam hoje aqui, também se refiram a esses temas. Por favor, professor Danilo. Danilo, você nos ouve? Acho que a gente teve problema com o Danilo. Kátia, Zequinha, me ouvem? Ouço sim. Sim? Eu posso só aproveitar? Então vai lá, Kátia, por favor. Eu vou tentar estabelecer o contato com o Danilo aqui paralelo, enquanto isso a gente ouve a Kátia. Vai lá, por favor. Opa, você está aí, Danilo? Então, perdão, Kátia, vai lá, Danilo, por favor. Eu agradeço pelas perguntas e agradeço aos colegas do debate aqui pelas referências cruzadas, né? Acho que assim, a Rafisa realmente já chegou perto do que tem sido produzido como resposta, em parte, pela ciência política, e a resposta parcial é promover o engajamento democrático, trazendo para o envolvimento social e na gestão compartilhada que a democracia, como um sistema único, permite. Porque, de certa forma, essa alienação, essa apatia, né, o descompromisso são alimentos para o compartilhamento e a crença na desinformação. E a desinformação, de fato, tem alcançado níveis insuportáveis, né? Foi mencionado pelos colegas aqui, mas nós temos, por exemplo, essa que rolou recentemente, né, de que a China produz com comprimidos recheados de carne humana que vem de fetos decapitados e cortados e fatiados, né? Você acha que é algo que circula no submundo, na internet, na deep web, não é uma coisa muito secreto e esquisito, bizarro, mas não, você vai em muitos sites, inclusive o Terça Livre, não é? O Alan dos Santos tem lá, é uma matéria jornalística e atribuída ao UOL. Essa que é a ironia, né? Segundo o UOL, a China está comercializando comprimidos com carne humana. Quer dizer, é interessante até como os propagadores da desinformação, de uma certa forma, reconhecem pelos piores modos a credibilidade jornalística que ainda existe nos grandes portais de informação, produzidas profissionalmente, né? Então, cita uma fonte de credibilidade para daí já dar a pílula da desinformação. Os níveis são grandes, né? E eu penso, por exemplo, em outras organizações como o Brasil Paralelo, talvez vocês conheçam, né? Produz vídeos com qualidade técnica apurada, promovendo o questionamento da Covid de um ponto que já tem sido caracterizado realmente razão suficiente para ser retirado do ar pelas redes sociais, né? Propagar a desinformação pela Covid já é motivo
mas você tem organizações como o Brasil Paralelo difundindo vídeos com grande qualidade técnica, propagando mentiras. E aí, Fernando, me parece um pouco, talvez até, assim, de uma certa forma, superado já usar o argumento da liberdade de expressão para propagar mentira, porque isso já está mais ou menos resolvido, né? Liberdade de expressão não é a liberdade de propagar mentiras, ou negar a ciência, ou questionar a existência do vírus causador da Covid, ou questionar o isolamento, né, o distanciamento social como medida de contenção do vírus. Então, liberdade de expressão não pode ser usada para isso. Já é bastante difundido esse entendimento em todo o mundo democrático, né? Eventualmente, alguns usam no Brasil, em outros países também, mas é algo residual, digamos, né? Não deveria nos preocupar tanto. E, por último, rapidamente, foi mencionado o projeto de lei que consensualmente também parece entre a área, não é a resposta adequada, né? Não é a resposta adequada, mas não podemos, claro, deixar ou perder de vista que a economia política da informação ou da desinformação tem considerado que a regulação ainda é um instrumento necessário para frear a desinformação, e pelo menos na União Europeia tem sido usada a regulação das redes sociais como um mecanismo nesse sentido. O próprio fato de o Facebook e o Twitter hoje retirarem posts, e principalmente retirarem contas anônimas, vem em resposta à regulação no âmbito da União Europeia, né? O Brasil não regulou dessa forma, mas as redes acabam se antecipando e regulando como elas foram obrigadas a fazer em outras partes do globo, né? Então, a retirada de contas anônimas é uma obrigação, porque a Constituição veda o anonimato, né? A liberdade de expressão existe, mas vedado o anonimato. Então, a retirada de contas anônimas é nada mais, nada menos que uma obrigação processual, instrumental das redes sociais, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos pouco tempo e eu passo a palavra aos colegas e agradeço novamente pela oportunidade. Obrigado, Danilo. Acho que agora a gente podia fazer uma rodada mais rápida de considerações finais, né? Para cumprir aqui o nosso compromisso de apresentar todas as questões que recebemos. Chegou mais uma fazendo menção aí à desinformação e o Datafolha de hoje, que eu presumo que seja relacionado a índices de popularidade do atual governo, né? Se de alguma maneira uma coisa estaria relacionada à outra. Então, juntando tudo nesse pacote e mais uma vez agradecendo aí a participação de vocês, a gente passa para as considerações finais com a participação da Zequinha, quem mais uma vez agradeço pela parceria, pela participação aqui hoje, pela presença, e parabenizo a FENAGE pela resistência nesse momento de tantas necessidades. Por favor, Zequinha. Eu queria, assim, muito rapidamente, pincelar 3 coisas. A primeira, a questão do Miro, dos jornalistas independentes. Miro, é preciso que esses jornalistas busquem as redes de apoio, é preciso que busquem os sindicatos, que busquem a FENAGE, que busquem a ABRAGE, porque nós não temos estrutura para acompanhar absolutamente de modo espontâneo tudo o que acontece no Brasil com todos os jornalistas que estão atuando no Brasil. Ligado a isso, a questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Já foi falado que não é absoluta, e isso vale também para o jornalista que usa o seu, vamos dizer assim, ofício, inclusive para cometer crimes, e pode ocorrer. E esse jornalista está sujeito às leis igualzinho a qualquer cidadão, a qualquer cidadã que esteja, vamos, se pronunciando publicamente. Então, é preciso que a Kátia citou os processos judiciais. A gente sabe que muitas vezes é para intimidar, para restringir a liberdade, mas às vezes ele é legítimo e deve ser utilizado por aquele que se sinta efetivamente atingido por uma notícia tendenciosa ou mesmo uma notícia que tenha um objetivo de prejudicar alguém. Também queria pontuar um aspecto da fala da professora Rafisa, que para mim é muito importante. É preciso que a gente entenda o momento que nós estamos vivendo, não só para o jornalismo, mas o momento geral, né, de político, social, econômico, e que a professora Rafisa lembrou muito bem que, do ponto de vista das estratégias e das estratégias de informação e desinformação, nada é espontâneo. É preciso que nós que estamos atuando saibamos disso e pautemos a nossa intervenção por, vamos dizer assim, caracterizar
o que é de fato organizado e o que é de fato, inclusive, financiado por vamos dizer assim, sistema mundial de financiamento com determinados objetivos bastante claros. A questão do diploma, eu não anotei quem fez a pergunta, mas nós não identificamos uma relação desse momento de crítica à imprensa, de propagação de informações falsas e fraudulentas com a queda do diploma. Como eu disse, e a professora Rafisa já tinha enfatizado, está ligado a um movimento muitíssimo maior, mundial, de retomada do poder por grupos de direita e de extrema-direita com financiamento para isso e com estratégia para isso. A questão do diploma provocou o que nós já dizíamos lá atrás, que é mais precarização para as relações de trabalho dos jornalistas e das jornalistas brasileiras. Essa era a questão lá atrás, não é porque os patrões não queriam jornalistas bem formados, porque eles continuam contratando jornalistas formados pelos nossos cursos superiores de jornalismo no Brasil, mas o que eles queriam era desvalorizar a profissão e precarizar ainda mais essa profissão, e esse é um aspecto que a FENAGE e os sindicatos está cuidando dioturnamente, do tanto que nossa profissão está precarizada, e mais recentemente, né, desde 2017 para cá, com a contra-reforma trabalhista, todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em condições muito mais adversas. Mas isso cabe um outro debate. Para esse, eu só queria fazer o registro rapidamente e agradecer aos companheiros e companheiras que estiveram conosco esse tempo todo, agradecer mais uma vez a SBPJ, ao Fernando Paulino, a Rafisa, a Kátia, ao professor Danilo, por esse diálogo que nós tivemos aqui, que, a meu ver, foi extremamente produtivo. Muito obrigada. Obrigado a você, Maria José, também conhecida como Zequinha, pela participação aqui e pelas atividades institucionais e individuais em defesa da liberdade de expressão, do direito à comunicação e, consequentemente, do jornalismo. Agora a palavra é sua, Kátia, por favor. Beleza, vamos ver. Das perguntas ainda, né? Essa questão da defesa ao jornalismo independente, eu queria só fazer duas menções. Primeiro, a Abrage se posiciona sempre, independentemente de onde vem esse jornalista, né? Se ele é de um veículo tradicional, consolidado, conhecido. Então, a gente tem emitido notas quando há algum tipo de cerceamento da atuação ou algum tipo de intimidação de jornalistas de todos os lugares do Brasil. A gente já atuou na Amazônia, em zonas rurais, rádios de cidades pequenas, então a gente não se atém só aos jornais, os veículos tradicionais, né? E com relação a essa questão da independência, né, a gente também promove vários cursos, várias áreas de formação, como a Zequinha falou, né, Maria José falou, é preciso que eles nos procurem também, porque há uma certa dificuldade de chegar a todo mundo, né? E neste momento em particular, já fica o convite, a gente está com um curso, um treinamento para valorização do jornalismo local, então voltado para essa questão do jornalismo local, né? E várias das iniciativas de jornalismo independente ganham repercussão a partir das atuações da Abrage, seja no nosso próprio site, seja divulgando algumas iniciativas que a gente faz. Eu também queria falar da questão do congresso, né, já que eu já falei que o curso está aberto aí, com as inscrições abertas, a gente está com um congresso de jornalismo investigativo que acontece todo ano, e este ano em particular vai ser 100% online, está com as inscrições abertas, acontece no dia 11 e 12 de setembro, né, e a diversidade da formação, da presença das pessoas nas mesas também, como participantes, a gente também considera. Então, muitas iniciativas de jornalismo independente, por exemplo, estão presentes nas mesas desse congresso da Abrage, que este ano, além de ser 100% online, em função da situação, né, ele também está disponível de graça, né. A gente é um congresso que historicamente tem uma inscrição, mas a gente abriu de graça, considerando o momento econômico, aberto a doações para quem quiser colaborar, para que a gente continue mantendo as nossas iniciativas. No dia 10 de setembro, tem a apresentação do seminário de pesquisa
né, que vai problematizar a questão do jornalismo investigativo. Então, eu convido aqui quem está presente a acompanhar o seminário de pesquisa no dia 10 de setembro, né, e no dia 13 de setembro a gente tem o congresso voltado a jornalismo de dados. Queria deixar aí o convite, eu não sei se eu respondi todas as questões, tentei responder todas as questões, queria agradecer muito o convite, né, falar desse assunto é sempre muito importante para a gente. Muito obrigado, Kátia. Vamos ouvir agora a professora Rafisa, por favor. Então, também vou tentar ser bem rapidinha, mas eu queria destacar duas perguntas. Uma é do Pedro Luiz Piedade Novaes e a outra do Miro Bassim. O Miro Bassim, ele fala sobre os números do Datafolha, pergunta se isso diz algo sobre informação alternativa ou simples resultado de desinformação. Eu acho que diz um pouco, mas eu acredito que existe um contexto maior, para além da desinformação, nos resultados de hoje, né? Um contexto em que nós temos outras interferências na vida social brasileira, né? Que vem também da própria questão da pandemia que nós estamos vivendo. Uma parte, ok, outra parte não. Em relação à questão que o Pedro Luiz coloca, em que ele vai falando sobre os jornalistas que divulgam fatos com discurso de ódio, o que a gente pensa, né, com estratégia de desinformação, eu particularmente acho que esses jornalistas deveriam ser punidos. O jornalista não é um cidadão comum no mundo que não sabe como lidar com informação. A gente imagina que não só saiba, como siga, respeite o nosso código de ética. Propagar discurso de ódio, propagar desinformação, usar o espaço privilegiado de um canal televisivo para defender uma medicação que não funciona, precisa de punição. Então, o discurso de ódio ele não faz parte do discurso jornalístico. E isso o jornalista que propaga esse tipo de discurso deveria saber. É isso, gente. Muito obrigada a todos os colegas e à audiência que acompanhou o debate. Obrigado, professora Rafisa. Vamos ouvir agora o professor Danilo. Ok, novamente agradeço pela oportunidade de estar aqui com os colegas, agradeço pelas perguntas, e talvez só completar algo que tem a ver com as questões últimas também, que o que significam os números do Datafolha de hoje, talvez que tenha crescido o desengajamento e a revolta antissistema se tornou tão estrutural que agora a gente tem que pensar realmente em formas de engajamento democrático baseadas na informação de credibilidade, produzida com os critérios jornalísticos adequados, sempre havendo uma margem para questionamento ainda da autoridade jornalística, mas essa informação também significaria uma forma de disseminar como funciona o sistema democrático no Brasil. Há uma grande diversidade de esferas institucionalizadas de participação e compartilhamento da decisão pública. A transparência ativa é uma realidade. Há informação disponível sobre como participar, como se envolver com o sistema, mas com frequência essas informações são ignoradas justamente pelos jornalistas, porque parece que essa esfera democrática de compartilhamento do poder não é sempre um fator que merece atenção nas rotinas industriais de produção da notícia, talvez porque as próprias empresas, enquanto corporações, não são nem sempre favoráveis ao compartilhamento de decisão, né? Muitas, do ponto de vista corporativo, é preferível que a decisão no parlamento seja compartilhada com o poder corporativo, né? E não com o cidadão. Então, talvez o poder corporativo possa eventualmente ser responsabilizado pela dificuldade de encontrar informação sobre o que é a democracia brasileira e como que cada um pode se engajar nela. E é isso. Obrigado. Obrigado, professor Danilo. Com isso, acho que a gente se encaminha para o encerramento desse primeiro debate do projeto de debates online de SBPJ em redes, né, organizado pelas redes de pesquisa da entidade. Daqui a 14 dias, no próximo dia 24 de agosto de 2020, está previsto o debate organizado pela Rename, a Rede de Pesquisa Narrativas Midiáticas Contemporâneas. Então, queria convidar as pessoas que acompanharam o debate de hoje a seguir em contato com o canal da SBPJ no YouTube e também seguir as pesquisas realizadas pela professora Rafisa, pelo professor Danilo, o trabalho realizado pela Zequinha, na FENAGE, né, pelo site da entidade, e também o trabalho que a Kátia tem realizado
com a Abrage. Mais uma vez, agradecendo a SBPJ por essa oportunidade e as palestrantes, né, e o palestrante, por terem passado essa tarde conosco em diálogo com as pessoas que acompanharam a discussão via YouTube, e que certamente também outras pessoas vão acompanhar offline, né, remotamente esse debate. Aí deixa aqui meu e-mail, paulino@unb.br, para mediar outras questões que surjam para as pessoas que assistirem depois essa nossa discussão. A gente fica por aqui. Muito obrigado.